Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O ponto de vista de hoje recebe o diretor de Relações Institucionais da Federação Árabe Palestina do Brasil, o Walid Rabah. Ele vai nos falar sobre o que é a FEPAL e como ele vê a questão palestina na atualidade. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos, amigas, telespectadores, telespectadoras, para o Gilberto Souza, para o Ítalo Santos, a Vera Cortez e Selma Avelino. O Walid Rabah, uma satisfação receber você no programa, você que está percorrendo o nosso estado, vindo à nossa região Nordeste e chegando ao Rio Grande do Norte, falando sobre a federação, a FEPAL, que é uma federação que une os palestinos em todo o país. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de estar participando desse programa. Ao saber da sua presença aqui, eu cuidei de falar com um grande amigo, Hanna, perguntando se você poderia dar essa entrevista e, obviamente, eu sou grato a você e também a ele por essa entrevista, que certamente será muito importante. Quero agradecer, portanto, renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite. Eu queria lhe fazer uma pergunta, Walid, para o nosso telespectador tomar conhecimento. O que é a FEPAL? Antes de tudo, agradecer em nome do povo palestino, agradecer em nome de todos os palestinos brasileiros a oportunidade de estar aqui, no Ponto de Vista, que, pelo que eu tomo conhecimento, é um dos programas mais ouvidos, vistos em todo o Nordeste do país, especialmente a você, Nelson Freire, e agradecer a todo o povo do Nordeste e ao povo do Rio Grande do Norte, especialmente agora, exatamente nesse momento, da cidade de Natal, essa capital magnífica que eu pessoalmente não conhecia. A FEPAL é uma das organizações que existem, na verdade, no mundo todo, organizações para representar a diáspora palestina, isso é, aqueles que emigraram da Palestina na condição de refugiados ou imigrantes, ou de todos os seus descendentes que nasceram posteriormente, e notadamente aqui no Brasil a FEPAL representa essa comunidade palestino-brasileira espalhada pelo Brasil todo. A FEPAL é uma das organizações que integra a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, integrando a sua entidade máxima no continente, que é a COPLAC, a Confederação da América Latina e do Caribe, Palestina, Latino-Americana e do Caribe. E representa a totalidade dos palestinos no Brasil. Essa é a FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Quais são os principais objetivos da FEPAL? Congregar a comunidade palestina no Brasil, representá-la em todas as possibilidades institucionais ou não institucionais, não necessariamente institucionais, organizar essas comunidades para que mantenham a cultura, mantenham a língua, mantenham a ligação com a Palestina, que é a mãe pátria, mantenham as tradições e mantenham um elo especialmente com a resistência palestina. Afinal de contas, nós somos um povo do qual foi retirada a possibilidade de um projeto nacional, de ter um Estado. Nós somos uma das pouquíssimas, se não a única, nação reconhecida como tal, sem um Estado. E essa usurpação nos leva a ter um movimento palestino no mundo todo, coordenado pela OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Dentre outras coisas, portanto, também criar esse elo com a resistência palestina e fazer, inclusive, com que a diáspora palestino-brasileira integre, resista e promova a questão palestina no Brasil. Desde quando existe a FEPAL no Brasil? A FEPAL foi fundada no ano de 1980, no bojo, na verdade, da Organização da Diáspora Palestina no mundo todo, promovida especialmente pela OLP, fortemente pela OLP, na verdade pela OLP. E ela nasce em 1980 no seu primeiro congresso,
E desde lá para cá, a FEPAL nunca deixou de existir, nunca deixou de realizar seus congressos, nunca deixou de representar a comunidade palestina no Brasil. No Brasil, onde é que funciona a sede da FEPAL? Em virtude, Nelson, do Brasil, é chover no molhado dizer isso, ser um país continental, de território quase imperial, é muito difícil que nós centralizemos isso. Ou seja, se nós centralizássemos em Brasília e o presidente fosse de Manaus ou do Rio Grande do Sul, como é o caso agora, ficaria muito difícil. Então nós optamos por uma forma mais simples de fazer isso, mais lógica, devido a essa extensão territorial. Então a sede da FEPAL acaba sendo sempre o local, a residência, o domicílio do seu presidente. E atualmente é no Rio Grande do Sul. Atualmente é do Rio Grande do Sul. Quem é o atual presidente da FEPAL? Alain Taher Al-Din, que por acaso está aqui também nessa visitação ao Nordeste, às comunidades palestinas do Nordeste, mas por razões de outras agendas, outros compromissos, não pode estar aqui nesse assento concedendo essa entrevista. Por isso que me cumpre essa tarefa que, na verdade, estou gostando muito dela, está muito agradável estar aqui com vocês. Eu até gostaria de fazer um pedido que, ao se encontrar com o presidente, também transmita o nosso abraço a ele. Infelizmente, ele não pôde estar conosco, mas, por seu intermédio, quero que chegue esse nosso cumprimento. Será transmitido com muita alegria. Agora, uma coisa que eu quero saber, e certamente quem está nos assistindo, os nossos telespectadores também, qual o objetivo da vinda de você e do presidente nessa peregrinação na nossa região, inclusive aqui no Rio Grande do Norte? Como eu disse antes, a FEPAL representa a totalidade da comunidade palestina no Brasil. E aqui no Nordeste, especialmente na cidade do Recife e aqui na cidade de Natal, existem duas comunidades muito importantes e as mais antigas, a mais antiga concentração de imigração palestina no Brasil. Inclusive muito grande. A maior comunidade, por exemplo, palestina no Brasil, tomada especificamente numa única cidade, é a comunidade do Recife. Do Recife? Do Recife. E isso é pouco conhecido. E a comunidade aqui de Natal é uma comunidade muito significativa do ponto de vista numérico. Maior do que, na verdade, muitas outras comunidades espalhadas pelo Brasil. E o nosso objetivo é visitar essa comunidade, auxiliar a organizar essa comunidade, inseri-la muito mais no tecido social palestino brasileiro. E também promover a articulação dessa comunidade na renovação que virá da próxima direção e do movimento palestino no Brasil como um todo, que nós estamos reorganizando, não só em termos institucionais, quer dizer, de direção, etc., mas como de novas formas de organização, envolvendo muito mais a juventude, envolvendo muito mais os profissionais palestinos por segmentos profissionais, as mulheres palestinas, os intelectuais palestinos ou intelectuais não palestinos envolvidos no apoio e no estudo da questão palestina. Então essa tem sido a nossa tarefa, esse contato com a comunidade palestina nesses termos. Você falou em Pernambuco, na capital Recife, falou em Natal, Rio Grande do Norte. Aqui em Natal, há uma entidade que tenha essa ligação, que seja associada à FEPAL? Sim, há um Centro Cultural Palestino de Natal, inclusive uma das mais antigas instituições palestinas fundadas no Brasil e filiada à FEPAL desde que a FEPAL é fundada. Portanto, há uma história muito importante e a organização atualmente aqui dos palestinos de Natal, presidida por um importantíssimo palestino, um patriota de primeira grandeza, Sami Ali, um empresário local de muito respeito, muito grande patriota, amigo nosso também, Sami Ali. Pelo qual nós temos um imenso carinho, inclusive a família dele tem uma história que se confunde com a história desde a imigração deles, com a história do Nordeste, dessa região onde está concentrada essa comunidade. É um orgulho para nós estarmos com essa comunidade que tem essa história fantástica, institucional, comunitária e de ligação com a organização do movimento palestino e de sua resistência no Brasil. É uma história que nos dá muito orgulho, muita alegria. Essas entidades locais, elas funcionam em todos os estados brasileiros e em cada estado brasileiro há uma entidade como essa, uma instituição como essa, que tem a ligação com a FEPAL?
A FEPAL hoje conta com aproximadamente 40 sociedades, à semelhança de Natal, daqui de Natal, como ligadas à federação. Nem todas as localidades têm sociedades, porque há localidades que há a comunidade palestina, mas ela é muito pequena, ela não comporta exatamente a organização de uma sociedade. E a presença dos palestinos se dá em centenas de municípios no Brasil. É até difícil de dimensionar isso, mas os palestinos estão espalhados por todo o Brasil e nós temos ligação com comunidades ou sociedades mais organizadas em municípios localizados em todos os estados brasileiros. Ou seja, a presença palestina no Brasil também é continental. Também é continental. Não poderia ser diferente? Não poderia. Agora, você falou de processo eleitoral que está se avizinhando. Eu aprendi, por uma das respostas que você me falou, disso. Uma reorganização de algumas coisas. Como é que se dá o processo de eleições na FEPAL? A Federação Palestina sempre se renovou por congressos. Então, desde a sua fundação até agora o congresso que virá, que será realizado na cidade de Porto Alegre, de 22 a 24 de fevereiro, seu 10º congresso, sempre se renovou democraticamente, em congressos amplos, abertos a todos os palestinos de todo o Brasil, por meio de congresso. Esse será o 10º congresso. E em regra, na verdade estatutariamente e regimentalmente é exigido que seja assim, as comunidades realizam as suas conferências, os seus encontros locais e dali elegem, numa fração que está prevista estatutariamente e regimentalmente, delegados a este congresso, bem como observadores que têm direito à voz, não a voto, mas a voz, manifestação, participar dos debates, sugerir ideias de organização e tudo mais, observadores em número ilimitado. Normalmente os nossos congressos reúnem centenas de pessoas, esperamos reunir novamente centenas de pessoas. E é também um grande ato de confraternização comunitária e um grande momento de debate político, debate geopolítico, debate da questão palestina e um encontro também com as autoridades palestinas, da resistência palestina, que vêm de lá para cá. Um grande encontro com apoiadores da causa palestina que são convidados. Em regra, o ato de abertura de um congresso da Palestina é um ato quase incomum, é um ato de representatividade política gigantesca, sempre foi assim e esse será assim. Um congresso muito aberto, muito amplo, muito democrático, para rigorosamente todos os palestinos e seus descendentes residentes nesta diáspora palestina, nesse país constituindo essa diáspora palestino-brasileira. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho.
Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços em outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o Walid Rabah. Uma satisfação. Eu quero renovar os agradecimentos pela sua presença aqui conosco, falando sobre a Palestina, sobre o povo palestino. E eu já quero começar esse segundo bloco fazendo uma pergunta meio indiscreta. Como é que está a questão palestina na atualidade? A situação palestina hoje, ela não está nem pior nem melhor do que esteve até recentemente. É claro que há recuos e avanços, há idas e voltas, mas sempre foi assim na questão palestina e sempre foi assim nas grandes questões geopolíticas. O quadro atual ele foi levemente alterado porque a nova presidência estadunidense resolveu alinhar-se muito mais poderosamente numa unilateralidade assustadora, que não havia até então, embora sempre houvesse da parte dos Estados Unidos um pêndulo mais favorável a Israel, mas nunca como agora, ao ponto de a nova presidência estadunidense, na pessoa de Trump, recusar a questão palestina, recusar debatê-la e querer que os palestinos capitulem de qualquer maneira, abrindo mão do seu projeto nacional. É isso que leva, por exemplo, a que o presidente Trump reconheça que Jerusalém é necessariamente, integralmente israelense e não conforme o direito internacional e a comunidade internacional prevêem, que deve ser uma cidade aberta e, ao mesmo tempo, destinado aos dois futuros estados, o Estado palestino com segurança, com fronteiras reconhecidas, e o Estado de Israel vivendo nas mesmas condições, lado a lado, ambos os estados. Isso desequilibrou a balança e o governo estadunidense pressiona outras nações do mundo para que façam o mesmo, trilhem o seu caminho para a questão palestina. Esse desequilíbrio dos Estados Unidos, que tem o direito de veto na ONU e continuam sendo o país econômica, política e economicamente e diplomaticamente mais forte no mundo, desequilibrem essa balança e desfavoreçam levemente a questão palestina. E as outras nações nesse quadro resistem a esse convite, essa quase imposição dos Estados Unidos, especialmente os países europeus que resistem, a Rússia que resiste, a totalidade da África que resiste a isso. É, na verdade, como um cabo de guerra. É uma luta permanente e constante. E a posição política brasileira, como tem sido até agora e qual a sua perspectiva em relação ao futuro? Como tem sido até agora? Primeiro, essa sua explicação para o nosso telespectador compreender bem essa questão. O Brasil sempre foi um país amigo do povo palestino, sempre foi. E amigo, obviamente, dos outros povos. O Brasil é um país que sempre manteve equilíbrio nas suas relações internacionais,
ao ponto de ter uma das diplomacias mais respeitadas no mundo pelo seu equilíbrio, pelo seu profissionalismo e pela qualidade das suas intervenções no mundo. O Brasil sempre advogou, mesmo em tempos de Guerra Fria, uma política mais equidistante dessa bipolarização e, de certo modo, há muito tempo que inaugurou na sua diplomacia uma tendência mais multilateralista. E o Brasil, desde 75, por exemplo, mais especificamente desde 75, se aproxima muito mais da causa palestina quando inicia os primeiros contatos. Em 75, por exemplo, a legação diplomática na ONU vota, só para a gente ter uma ideia, né? Vota naquele momento numa resolução, numa proposta apresentada pelos países africanos, na época a Organização da Unidade Africana, comparando o sionismo, quer dizer, a política israelense de apartheid, de segregação dos palestinos, ao apartheid praticado na África do Sul e comparando o sionismo a uma forma de racismo. E o Brasil, nesse momento, votou nessa resolução. Só para ter uma ideia da amizade, isso não quer dizer que o Brasil se desequilibrava, mas o Brasil apostava nesse momento, nesse tipo de visão terceiro-mundista na época, os países não alinhados na época, basicamente terceiro-mundistas nessa denominação que existia na época. E de lá para cá o Brasil manteve essa tradição e foi evoluindo. Em 79 nós instalamos o escritório de representação da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, no Brasil, e de lá para cá o status dessa representação palestina só aumentou até 2010, culminar com o reconhecimento da Palestina como Estado. E o Brasil sempre manteve essa ideia de que tanto os palestinos quanto os israelenses têm direito aos seus países, aos seus estados, e viver em paz, com segurança, com prosperidade, com democracia. E o Brasil sempre apoiou as demandas palestinas e o direito da Palestina existir na ONU. Isso evoluiu ao ponto de nós chegarmos hoje, em 2012, a ONU reconhecer a Palestina como Estado, embora não possamos ainda, devido ao veto estadunidense, integrar a ONU como um Estado pleno, sendo apenas um Estado observador, à semelhança do Vaticano, por exemplo. Então, nós apostamos muito na possibilidade do Brasil seguir nesse caminho e de o Brasil poder ser um player geopolítico global, já que intervir nas questões do Oriente Médio coloca um país com a importância do Brasil com uma importância global. E nós estamos aí às vésperas de um novo governo, que já começa no início da próxima semana, e você coloca a sua expectativa de que o Brasil, que o nosso país, continue a manter essa mesma postura de equilíbrio. É isso que a FEPAL deseja, espera e aguarda que ocorra já a partir do início do novo governo? A FEPAL deseja e aposta nisso, e vai buscar construir de toda maneira que continue assim. A soberania popular do povo brasileiro elege os seus presidentes, os seus governadores, enfim, todos aqueles que representarão o povo brasileiro. E nós respeitamos isso. Quando se fala de política externa, se fala do concerto das nações, se fala de vontades discutidas globalmente. Ou seja, não há rupturas nas relações internacionais que são entre estados e povos e nações, apenas porque, num determinado momento, num determinado país, e pode ser o Brasil nesse momento, se alterou na alternância natural do poder numa democracia adulta como a brasileira, um determinado grupo político por outro grupo político. Veja que as questões para a Palestina e para o Oriente Médio e para o mundo, elas vêm sendo praticamente as mesmas desde Getúlio Vargas e desde muito antes de Getúlio Vargas. Elas não se alteraram com Getúlio Vargas, basicamente não se alteraram com Dutra, basicamente depois evoluindo, não se alteraram durante o período de Castelo Branco até João Batista Figueiredo, não se alteraram com Collor, não se alteraram com Fernando Henrique, não se alteraram também com Itamar num curto espaço de tempo e não se alteraram depois disso. Ou seja, tenham passado na presidência, quem tenha passado, a visão ideológica e a visão de mundo tenha sido ela, qual tenha sido, nas relações internacionais o Brasil manteve o mesmo equilíbrio e ele evoluiu em alguns aspectos, melhorou em alguns aspectos. A posição do Brasil, a posição moral, política, diplomática no mundo, desde então só cresceu. E nós acreditamos que seguirá sendo assim e que a Palestina e o Oriente Médio e todos os povos que estão lá, inclusive o israelense,
usufruirão da capacidade do Brasil de seguir nessa linha positiva, propositiva, afirmativa de um mundo mais justo, mais solidário para todos os povos. Esse assunto certamente vai ser um ponto presente nessa reunião que vai acontecer em fevereiro da FEPAL, onde os delegados, os observadores se encontrarão lá no Rio Grande do Sul para talvez promoverem uma nova eleição com nova diretoria. Esse assunto certamente vai permear esse encontro em fevereiro. É verdade? Com certeza absoluta. E nós vamos encontrar a nossa comunidade, a nossa diáspora, na qual nós confiamos absolutamente. Nosso povo, nossa gente, nossa comunidade é a nossa bússola. Todas as vezes que nós encontramos as melhores saídas. Não há outro meio, outro ambiente no qual nós encontraremos as melhores soluções, as melhores respostas, os melhores encaminhamentos para a questão palestina a partir dessa diáspora do que o encontro com todos os palestinos que residem no Brasil. E isso nós seguramente saberemos fazer no Congresso. Nós confiamos muito na nossa gente. Nós confiamos muito nos nossos quadros, nos nossos militantes, nos nossos ativistas, desde a pessoa mais velha, que nós visitamos algumas pessoas aqui com 90 e poucos anos, continuam militando pela Palestina, aos mais jovens, que estão ainda no secundário, passando por aqueles que militam no comércio, aqueles que já são intelectuais na academia, aqueles que são advogados, médicos. Eles nos ajudarão a encontrar o melhor caminho para essa comunidade e para a FEPAL, a sua entidade geral máxima. Temos plena certeza disso. O Walid, por tudo que você disse aí, eu chego a uma conclusão, que a amizade do Brasil com Israel, ela não é contraditória com a amizade do Brasil com o mundo árabe. E foi isso que eu pude compreender. Eu queria saber de você se é exatamente assim que você pensa, se é realmente... Será que eu entendi certo? É exatamente assim. E nós queremos que seja assim e apreciamos muito que o Brasil seja e continue sendo, porque sempre foi e vai continuar sendo, na nossa opinião, amigo de todos os povos que lá residem. Ninguém é capaz de mediar sendo inimigo de um e amigo de outro. Nós queremos que o Brasil, inclusive para a sua prosperidade, para o seu usufruto, para poder ingressar no Oriente Médio, que é um grande mercado com mais de 300 milhões de pessoas, e se formos falar do mundo islâmico, nós estamos falando de 1,5 bilhão de pessoas que estão prestando atenção no que acontece no Oriente Médio, estão prestando atenção no que acontece na Palestina sagrada e milenar, estão prestando atenção no que acontece em Jerusalém, uma cidade santa, um sítio arqueológico, um museu a céu aberto, um patrimônio da humanidade. E o Brasil tem que colaborar para isso, ter um desdobramento positivo, para ter uma resolução positiva para os dois povos. Nós apreciamos que o Brasil seja amigo tanto dos palestinos quanto dos israelenses. Nós não temos nada contra isso, pelo contrário, estimulamos que assim continue sendo e estimulamos que o Brasil possa, nessa condição, protagonizar soluções, intervenções, mediações que nos ajudem. Nós pedimos uma amizade maior do Brasil, porque nós temos certeza que com isso o Brasil nos ajudará. Nós apelamos ao Brasil para que continue nos ajudando e ajudando aos israelenses. Perfeito. O Walid Rabah, eu só tenho que lhe agradecer por você ter vindo aqui hoje no nosso programa. Infelizmente, o programa é bem rapidinho. Já passaram-se os 30 minutos, a diretora que está ali hoje já olhou para mim umas 3 vezes mostrando o relógio. Mas eu tenho certeza que essa entrevista, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, todos eles gostaram imensamente de assistir, foi esclarecedora, foi muito bacana. Renovo, portanto, a você os agradecimentos. Desejo uma boa estadia em nosso estado, em nossa cidade. Desejo uma boa reunião em fevereiro, já no próximo ano. E leve aos outros colegas que estão nessa sua peregrinação o meu abraço e, inclusive, ao nosso presidente, que não pôde estar presente aqui. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.